Oi pessoal, nossa teleaula de número 11 e estamos propondo nessa teleaula o agrupamento de todos os conteúdos do nosso último módulo, que seria a interpretação de textos. Então, nós resolvemos juntar todas as atividades que nós teríamos, em vez de fazermos mais 5 teleaulas, vamos fazer uma só, onde nós vamos trabalhar com tudo o que a gente viu nessas 10 teleaulas anteriores, aplicando em textos. Eu escolhi 3 tipos de texto. Os primeiros que nós vamos trabalhar hoje são correspondências. Depois nós vamos ter também um texto no estilo de propaganda. E depois nós teremos os textos jornalísticos. E aí a gente vai poder ver um pouquinho a diferença de um texto para o outro e aplicar as estratégias de leituras que nós estudamos e um pouquinho da gramática que nós vimos no módulo 2, ok? Então vamos começar com correspondência, correspondence. Tudo que eu sei sobre correspondência em português vai me ajudar também nas correspondências em inglês. Então, nós temos o primeiro texto, vemos que eles colocam to e from, né? Para quem eu estou mandando ao training office e de quem é a correspondência, Albert Chen. E aqui ele traz, né, Human Resource Manager, que é o gerente dos recursos humanos. Depois eu tenho a data, 20 February 2001. Então, por essas características, eu já vejo que o texto é uma correspondência. Essa análise que eu fiz, então, é a análise do layout. E aí vem o texto. There will be a meeting, haverá um encontro. Que dia? Thursday, 25 February, né? Numa quinta-feira, dia 25 de fevereiro, to discuss, olha aqui um cognato, para discutir the training plan, né? Os planos do treinamento. Please prepare your proposal. Por favor, preparem suas propostas by 22nd February, 22 de fevereiro, and make sure, tenha certeza that everybody has a copy in advance, que todos terão uma cópia com antecedência. Thank you. Então, nós vimos aqui uma correspondência comercial. Próxima, texto B. Novamente uma correspondência comercial, agora aqui a gente já tem uma estrutura diferente. Veja que aqui a gente tem um endereço. Grand Hotel, número Central Park North, que provavelmente é a rua, cidade, New York, zip code, no caso, o CEP. E do outro lado, Eagle National Bank, então a correspondência de um banco, né? Endereço novamente, 9600 25th Street, Miami, Flórida. Ok? Então veja que é uma estrutura diferente do que a gente está acostumado de ver. Em cima, 2 endereços, o endereço de quem está enviando e de quem vai receber. Data, 20th April 2001, e aqui já começa, Dear Sir or Madam. Veja que é um pouco mais formal, senhor ou madame. I'm writing to inquire about room vacancies. Eu estou escrevendo para falar sobre vagas, né, no hotel. Para quando? 10th to 14th May, nessa data aí, de 10 a 14 de maio. We would need 2 rooms, precisaremos de 2 quartos, preferable with communication facilities for computer. Preferivelmente, olha aqui o sufixo, né? With communication, com facilidades de comunicação, communications facilities são cognatos, for computers, para computadores. I would grateful if could send me a quotation. Eu ficaria grato se você me mandasse uma cotação for the above rooms, para os quartos acima. Your faithfully, né, grato, assina Mark Aguirre. Personal Assistant to Robert Powell. Então, ele é o assistente pessoal desse cara aqui, do Robert Powell. Veja que, novamente, é uma carta comercial que está sendo enviada para esse endereço aqui e vem do banco, né? Eagle National Bank. Ok? Próximo texto, também uma correspondência bem informal.
Dear Alexandra, como é que a gente sabe que é bem informal? Porque está usando o primeiro nome dela aqui, não tem nada daqueles que nós vimos, né? Sir, Madam, enfim, bem informal. How are you doing? Como vai você? As you already know, next week we are having our 5th meeting. Como você já sabe, na próxima semana nós vamos ter o nosso 5º encontro. I'm waiting for the names of the participants. Eu estou esperando pelos nomes dos participantes. Arrival time, horário de chegada, and flight number, e o número do voo. Could you send me this information as soon as possible? Você poderia me mandar essa informação assim que possível? All the best, né? Tudo de bom. And. Então, nós vimos 3 correspondências, né? As 2 primeiras correspondências comerciais. A primeira é uma correspondência interna entre pessoas, né? De um mesmo departamento ou de uma mesma companhia. Na segunda, nós vimos uma correspondência de um cliente, né? Pedindo informações a um hotel. E essa última, provavelmente, o e-mail bem informal entre amigos, ok? É importante, então, a gente relembrar que nós estudamos nas estratégias de leitura justamente essa observação do layout do texto. Como o texto é montado, né? Ele já me dá uma ideia sobre do que ele vai tratar, quem é que está falando, né? Que tipo de vocabulário eu vou ver. Vocês viram que nós ali nesses textos vimos bastante cognatos, palavras que são parecidas com as palavras da língua portuguesa e têm o mesmo significado. O uso de muitas palavras com prefixos e sufixos, ok? Então, tudo que a gente viu, nós vamos utilizar justamente na leitura dos textos. Agora, nós vamos ver outro tipo de textos, ads. O que são ads? São anúncios. Ads é diminutivo de advertisements. E aqui nós temos um anúncio, uma propaganda, né? E a gente vai tentar entender. Get involved and volunteer. Está pedindo voluntários, está pedindo para se envolver, se envolva e seja voluntário. Para quê? To help make a difference in your community. Vai ajudar a fazer a diferença na sua comunidade. The California HIV AIDS Hotline. Então, ele está dizendo que esse pessoal da Califórnia que trabalha com pessoas, né, que são HIV, que tem o vírus da AIDS, né, eles têm uma linha telefônica onde eles trabalham. Eles estão fazendo o quê? Is looking for dedicated people. Estão procurando por pessoas dedicadas. Become, para o quê? Para se tornar, esse aqui é o verbo tornar-se, HIV STD, Health Educators, para se tornarem, né, agentes educacionais de saúde que tratam nessa área com pessoas com HIV. You will respond, você responderá to a variety of call, você vai responder uma variedade de ligações, call, covering HIV AIDS, né, de pessoas que têm esse vírus, related in SUS and concern in English, Spanish and Filipino. Então, você vai ter que lidar, se relacionar com pessoas que falam inglês, espanhol e também filipino. Internships are also available. Então, aqui ele está falando que estagiários também estão disponíveis. Please call Sérgio, pede para você ligar para essa pessoa, Sérgio, dá o número de telefone e também um site. Então, logo você vê que isso é um tipo de anúncio que está convidando pessoas para trabalhar em alguma coisa. Agora, aqui nós temos um outro tipo de anúncio. Yes, please, send me the newspapers to the address below. Sim, por favor, mande-me o jornal para o endereço abaixo. Então, aqui é uma espécie de ficha para quem quer receber o jornal que provavelmente foi anunciado. Enclosed is my check. Dentro, né, junto está o meu cheque. Payable to Sterling Rose Press, né, que está sendo para pagar essa editora aqui, Press é editora, Sterling Rose é o nome da editora. E aí vem os dados da pessoa, name, nome, address, endereço, city, cidade, state, estado,
Zip Code, no caso, é o CEP. Então, vocês vejam, são dois anúncios bem diferentes, mas que estão dando uma ideia para você de como você pode ter acesso a um texto desse. Quando você vê um texto que tem telefone, tem site, geralmente está pedindo, né, está anunciando algum serviço ou fazendo chamado para alguma atividade. Na apostila que está no ambiente virtual, você vai ter outros modelos de ads também. E para encerrar, o próximo tipo de texto que a gente vai ver são textos que nós encontramos em jornais, revistas, tá? Então, aqui nós temos news, notícias. A primeira notícia é da Espanha. A British man was slightly hurt. Um homem britânico foi levemente machucado Wednesday, quarta-feira, depois de ter sangrado, né, o braço durante o quê? Durante uma corrida de bois, aquelas atividades que eles têm com touros, né, Bull Run, na Espanha. On the third day, no terceiro dia of the San Fermin Festival, no Festival de São Fermín. Imortalizado by Ernest Hemingway, que é um famoso escritor. Officials said, oficiais disseram que Derek White, olha aqui a informação, o nome da pessoa, 28, a idade, of Portsmouth, England, na Inglaterra, nessa cidade aqui na Inglaterra, was the first foreign injured this year. Foi o primeiro estrangeiro machucado este ano. An American, um americano, was killed, foi morto at the festival, no festival, 2 years ago, 2 anos atrás, after being gored in the abdomen, depois de ter sido machucado, né, e ter sangrado no abdômen. Ok. Próxima notícia é de Jerusalém. Quando você pensa em Jerusalém, você já pensa em todos aqueles conflitos que existem lá. A bomba exploded, uma bomba explodiu near an Israel bus, perto de um ônibus de Israel, in the West Bank, Wednesday, né? Nesse local aqui, nesse banco, na quarta-feira, wounding at least one person, machucando pelo menos uma pessoa. As fontes de segurança dizem, né, disseram isso, deram essa informação. Said, the security source said. The source, as fontes dizem que judeus, estudantes de seminário, were in the vehicle, estavam no veículo, and that the incident occurred near the West Town, e que o incidente ocorreu perto dessa torre ocidental of Nablus, de Nablus, deve ser o nome da cidade. Israel Radio said an explosive charge blew up near an army jeep. Quer dizer, a rádio de Israel disse que um dispositivo de explosivo explodiu perto de um jipe do exército, Army Exército, guarding the bus, que guardava o ônibus, carrying the seminary students, que estavam com os estudantes seminaristas. On the road, na estrada, inside Israel Controller Territory, dentro, né, da parte do território controlado de Israel, near Nablus. E o último texto vem de Angola, Caconda, Angola. 14 civilians, 14 civis, were massacred in a roadside. Foram massacrados numa estrada, ambush near the central Angola town, numa emboscada, essa palavra é uma palavra difícil, uma emboscada perto do centro de Angola, of Caconda, que é o nome da cidade. A military official, um oficial militar of the West African, da África Ocidental, do país da África Ocidental, said, disse, né, deu essa notícia. Quarta-feira, Wednesday, Angolan Armed Force. Aí, provavelmente, de onde a notícia veio, né, da Força Armada de Angola. Então, vocês vejam que esses 3 textos trazem que temática? A violência. A gente tem 3 perguntinhas sobre ele. O nome do festival do texto A. Para isso, você tem que voltar lá no texto A e ver que ele fala, né, o que aconteceu durante uma tourada no terceiro dia do San Fermin Festival. Então, esse seria o nome do festival. Bem, quantas pessoas foram massacradas em uma emboscada em Angola, que é
o último texto que a gente estava vendo aqui. A primeira palavra do texto é o número 14. Civilians were massacred. Ok? Depois, que tipo de pessoas estavam dentro do ônibus em Israel no texto B? Então, nós vimos no texto B que eles falam, né, do acidente e eles dizem que as fontes, né, dos judeus dizem que eram seminaristas, estudantes de seminário, Jewish, judeus. Então, essa seria a resposta para a última pergunta. Então, vejam que não é difícil a gente conseguir entender o que os textos estavam falando, conseguimos perceber que o assunto principal era violência e conseguimos ainda extrair algumas informações desse texto, né? Depois que lemos e tivemos uma ideia central, a gente pôde ir direto naquela informação que a gente queria. Essa é a ideia, né, de fazer um curso de inglês instrumental. É conseguir ter acesso a pequenos textos em língua inglesa e conseguir entender o sentido geral do texto, extrair informações que são importantes para a gente. Eu acredito que o nosso objetivo foi alcançado. Com as dicas que vocês tiveram durante as nossas teleaulas, vocês já vão poder ter um novo olhar sobre os textos que vocês tiverem acesso e com certeza vocês não devem parar por aqui. Devem continuar seus estudos dentro da língua inglesa, aprofundando cada vez mais os seus conhecimentos e podendo realmente ter liberdade para ler tudo aquilo que foi interessante e necessário para vocês em qualquer língua que vocês tiverem acesso. Muito obrigada a todos e até breve.